Hey bros, hey broas, doutores, doutoras. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Gustavo Keller, médico e influenciador, e nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre os meus planos para a residência médica, como estão esses estudos, essa preparação. Esse vídeo não tem nenhum roteiro, mas vai ser muito sincero mesmo, não que os que têm um roteiro não sejam sinceros, né? Mas é porque eu quero ter uma conversa mesmo tete a tete aqui com vocês e contar um pouco da minha experiência, tá? Eu sou um cara que, assim como já contei no Instagram e tudo mais pra vocês, foquei muito na faculdade, só que nos 2 últimos anos eu acabei deixando muito a desejar no quesito teoria. Eu não pensava em fazer residência médica, tá? Eu realmente pensava em, querendo ou não, por já ter um trabalho consolidado no Instagram, no digital, ter um retorno financeiro por meio disso, eu queria meio que realmente cortar um caminho, sabe? Queria um caminho mais rápido, porque acaba que a residência a gente tem que dedicar 100%, tem que estar ali 100% presente. Muitas vezes a gente não consegue fazer tantas coisas como a gente quer em outras áreas e esferas da vida. Então, eu acabei deixando a desejar nesse sentido. Não estudei para prova de residência, não estudei para residência, não estudei teoria. Então, eu fui muito bom na prática, eu sempre estava 100% presente ali, mas em casa eu não estudava. Então acabou que essa minha base teórica estava muito fraca. E eu tive uma dificuldade agora inicialmente, nós estamos no segundo mês de estudos, né? De pegar esse ritmo de novo. Talvez você esteja passando pelo mesmo que eu. Não é fácil porque realmente voltar e ter uma passividade nesse sentido, de sentar a bunda na cadeira e começar a estudar, não é fácil. Mas a gente vai se acostumando. Eu, por exemplo, hoje eu gostei. Foi a primeira vez que eu fiz mais de 100 questões no dia. Hoje eu fiz 101 questões. Então, estou tendo a ajuda da minha mentora, Lari, de toda a equipe da VR, né, que eu faço parte, e estou gostando muito de toda a experiência. O objetivo aqui não é falar sobre, mas só dando feedback para vocês da plataforma, as questões, os flashcards. Flashcards eu estou usando mais um Anki ali para poder fazer, tá? Inclusive vou falar um pouco disso para vocês. E a mentoria, eu tenho um encontro semanal com a Lari, que é uma mentora médica que me ajuda nisso tudo, que também é a mentoria da VR Med. E, gente, tá sendo, assim, pra mim, de verdade, um divisor de águas, essa mentoria, porque eu tava muito perdido em onde começar, como começar, quando começar, o que estudar, quantas questões fazer. Então, toda semana a gente se encontra e faz o cronograma direitinho da semana. Então, toda semana a gente se encontra, ela me cobra das coisas que disse para eu poder fazer, e eu preciso voltar na outra sexta-feira com pelo menos parcialmente isso feito. Isso tá me ajudando bastante, inclusive no direcionamento do que estudar. Porque, como eu disse para vocês, eu era muito perdido. E como é que está sendo minha rotina, né, basicamente? Em relação a trabalho, como é que funciona hoje, né? Muita gente até acha estranho porque eu não dou plantão e tal, geralmente. Ah, pô, mas você é médico mesmo, você nem dá plantão, etc. Sim, eu sou médico há mais de um ano, mas não dou muitos plantões. Eu tenho, inclusive, para agora, março, para o mês que vem, marcado 5 plantões, se eu não me engano já. Que é uma cidade aqui perto, em Santa Maria de Etibá, que é a cidade onde eu atendo como tricologista. Então eu fiz tricologia, fiz transplante capilar, vocês sabem disso, eu já contei a história aqui por que eu saí, inclusive. Mas a parte clínica eu ainda continuo, porque a gente tem um consultório bem bacana, eu atendo 2 dias no mês lá. Então vamos lá, né? Com o que eu trabalho? 2 dias no mês, seguidos geralmente. Eu trabalho em Santa Maria de Itibá, a gente tem uma agenda muito cheia lá nesses 2 dias. Então é muito bom, é muito melhor que vários plantões, sendo bem sincero aqui pra vocês. Tem o digital, tá? Além disso, tem o digital, que me dá uma segurança muito grande também. Tem minhas parcerias, eu tenho o método APD, eu tenho a mentoria para o meu APD, são diversas esferas. Então a esfera do digital no Instagram é parcerias. A esfera do digital nos meus produtos é o método APD, mentoria para o meu APD. E esfera como médico. Geralmente são essas 3 coisas que eu faço. Parcerias, meus produtos e médico. Como médico, atualmente, como eu estava falando para vocês, eu estava atendendo mesmo esses 2 dias e agora a gente vai abrir mais um dia de 15 em 15 dias. Então 15 dias eu atendo um dia, depois de mais 15, os 2 dias por mês já eram fixos. E agora vão entrar esses plantões, então eu vou ter que dar uma reestilizada aí nessa rotina por conta desses plantões. Porque eu também tenho que viajar para lá. É mais ou menos 1h30, 2 horas de viagem, então tem que ir fazer o plantão e voltar. Então isso eu já perco um dia inteiro, a menos que eu consiga ali fazer uma questão entre um paciente e outro, etc. Isso eu ainda vou me adaptar. A gente tem um grupo Foco Total, com mais de 500 pessoas. Eu abri uma vez no Instagram pra vocês terem ideia desse grupo, e a gente tem mais de 500 pessoas hoje. Que a galera faz plantão e mostra lá que tá fazendo questão do plantão, etc. e tudo mais. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo, vou dar um bônus.
na descrição vai ter o link do nosso grupo do Foco Total, porque se você está aqui, provavelmente você está estudando para a prova de residência. E até hoje, tem 2 meses, 3 meses mais ou menos, na verdade, eu abri uma vez para entrar nesse grupo. É um grupo super seleto, em que só ficam os bons mesmo que conversam de nível hard para estudos para residência médica. Então fica à vontade, entra aí, vou deixar o link aqui para vocês, só para vocês, certo? E aí, beleza, então em relação ao trabalho é isso. E aí os outros dias, teoricamente, eu tenho livres, certo? Mas, por exemplo, esse final de semana, sábado, eu vou dar uma palestra amanhã, vou dar uma palestra no CONCAP, eu falo sobre posicionamento digital para médicos acadêmicos de medicina, acaba que eu perco ali pelo menos metade de um dia, eu vou ter que viajar para lá também e tudo mais. No domingo eu tô livre, e como é que funciona a semana, né? Geralmente segunda a sexta, tô livre, final de semana também, dependendo, tem uma coisinha ou outra. E aí como é que eu organizo? Eu ainda estou em processo de adaptação. Por exemplo, treinar. Treinar eu estou testando diversas coisas. Eu treinei acordar cedo para poder treinar. Acabou que estava me sentindo cansado quando eu começava a estudar e tudo, mas eu atribuo isso muito ao sono, porque eu estava tendo muita dificuldade de dormir cedo. A gente aqui, vida de casado inicial, até se adaptar, enfim. A Noelle estava de férias até pouco tempo, agora ela voltou para o internato, então ela está conseguindo agora entender e compreender a importância de dormir cedo, porque antes ela estava podendo acordar mais tarde, então para ela dormir cedo ou não fazendo tanta diferença. Então é mais por conta disso, eu tava dormindo muito tarde, dormindo 11 horas, meia-noite, 11 horas não, meia-noite mais ou menos para acordar 6, então tava pesando. Se eu dormir 11 para acordar 6, 10 e meia para acordar 6, até fica melhor e aí eu sigo com 7 horas de sono tranquilamente. E aí beleza, eu tava treinando de manhã, agora eu tô tentando treinar depois do almoço, eu tô vendo ali se eu faço um turno de manhã, por exemplo, o turno de manhã agora tá sendo de 7 e meia, no máximo 8, até meio-dia, meio-dia eu descanso ali até 1 e meia, aí, e almoço, aí eu vou treinar 1 e meia, 2, volto 4, 4 e meia e de 4 e meia até 8 horas, até a hora que Deus quiser. E existe a possibilidade de treinar de manhã e ter o dia todo livre, entendeu? Mas eu tenho o meu tempo dedicado ao digital, a minha gravação de vídeos para vocês, a gravação de publicidades, a gravação de conteúdos para o Instagram. Então acaba que no final do dia eu tenho que deixar isso especificamente para isso. Depois vocês falam em como é que vocês organizam. Tem gente que organiza da seguinte forma: eu converso muito sobre as pessoas, eu tenho muito networking bacana com amigos importantes, pessoas que já passaram por essa trajetória, pessoas que passaram recentemente, e elas sempre me falam assim do estilo delas, né? Cada um tem seu estilo, mas um que eu gostei muito foi do Caio Neuro. Ele falou o seguinte, que ele treina de manhã bem cedo, e aí 5 horas mais ou menos, aí 6 e meia, 7 horas ele tá chegando, ele começa a ir a estudar, porque ele tá fazendo uma coisa específica, estudando para uma coisa específica, já é neurocirurgião, mas tá estudando. E aí ele, até 3 horas da tarde é pau na máquina, até 3 horas, e a partir disso ele resolve todas as pendências. E isso eu acho interessante, por quê? Porque eu também tenho muita coisa, minha agenda é muito cheia, eu tenho, enfim, tem diversas pendências para poder resolver. Então se eu começo a resolver uma coisa e já vai embolando a cabeça, já vai para aquilo e tudo mais, e acaba que foi muito difícil. Então eu tô tentando fazer realmente a prioridade primeiro, antes de tudo, que é estudar, e depois, independente da hora, se for 5, se for 6, 7 horas da tarde, da noite, eu faço as coisas depois disso. Hoje, por exemplo, foi assim, na verdade hoje eu tive um tempinho ali, a gente jogou tênis à tarde, eu e a Noelle, mas eu fiz mais de 100 questões, eu estudei pra caraca. E aí tá sendo basicamente isso. Tem um dia também na semana que eu tenho, 2 dias na semana que eu tenho inglês, é 1 horinha de inglês ali, bacana. Tenho o que mais, além do inglês? Tem reunião do método APD, eu tenho todo dia um daily, porque a gente está em processo de lançamento também do método APD 3.0. Se você é médico acadêmico de medicina, já fique ligado aí, vou deixar embaixo o link também para você participar da nossa aula do zero ao engajamento real, no dia 8 de março, às 8 horas da noite, no domingo que vem, isso independente do dia que você está vendo aí, vai ser dia 8 de março de 2026, talvez já tenha passado, talvez não. Se não passou, vai lá e se inscreve aqui embaixo para você também estar com a gente nessa aula, que vai ser muito, muito importante. Beleza? Então, pessoal, é isso. A segunda, pau dentro, pau na máquina. E eu, assim, não tenho um dia específico só de descanso full time, tá? Eu tento pelo menos fazer umas questõezinhas ali e tudo mais. E dia de fazer prova tem também toda semana. Domingo é dia de fazer prova, segunda é dia de corrigir a prova. Domingo é dia de fazer prova, segunda é dia de corrigir a prova. Então toda semana eu tenho que fazer no mínimo uma prova e corrigir essa prova inteira. Tenho café com revisão, que é primeiro dia, o primeiro ali tempo da manhã, junto com os flashcards, beleza? Eu faço isso geralmente antes de começar os estudos do dia. E aí eu tenho minha meta específica do dia de temas a serem feitos e questões.
Na minha tabela da VR, eu tenho um protocolo de Manchester, tipo aquele mesmo de pronto-socorro, mas voltado para os temas que mais caem. Então, as provas, tem lá, as provas que eu vou fazer, HEVV, parará, parará, parará. Aí eu tenho vermelho, são os temas que mais caem. Então, por exemplo, infecção de via aérea superior, pneumonia, diarreia, tô falando de pediatria porque eu estava estudando pediatria agora há pouco. E aí isso é vermelho, eu tenho que fazer 40 questões daquele tema especificamente. Laranja é um tema que cai um pouco menos, mas ainda cai, eu tenho que fazer 30 questões. Aí vem amarelo, aí amarelo já cai um pouco menos, mas ainda cai, eu tenho que fazer 20. Aí azul e verde, ou verde e azul, se eu não me engano, não, alguma coisa assim. Eu tenho que fazer 10 questões daquele tema que geralmente não cai, tá? Eu acho que é azul que tem lá, eu acho que colocam 4 cores. E aí isso me ajuda bastante a ter um direcionamento em número de questões que eu preciso fazer, compreende? Então isso é muito bacana. Aí então, domingo, dia de prova, segunda de corrigir prova, mas ainda assim, além de corrigir, geralmente tem uma coisa a mais, tem o café com revisão, tem os flashcards também. Terça, quarta, quinta, sexta e sábado, conteúdo para uma máquina de questões. Beleza? Então geralmente está sendo assim. Para flashcards, como é que eu faço? O Anki tá aqui aberto, ó, por exemplo, eu tava fazendo questão, né? Agora aqui, ó. Olha que legal, eu tava fazendo questão. E aí as que eu errar, eu ao invés de colocar direto no caderno de erros, isso depende. Eu coloco direto o erro, tá? Por exemplo, qual bactéria mais comum de causar diarreia, disenteria na criança? Shigella. Aí eu vou lá e coloco aqui e coloco embaixo no verso Shigella. E depois eu estudo tudo isso. Então, é uma forma de estar fazendo questão e já fazendo um caderno de erros convertido em flashcard. Depois me deixa aqui embaixo se você gosta do flashcard, se você usa o Anki também. Não trocou uma ideia nesses comentários, muita gente gosta de se ajudar, a gente se ajuda bastante. E não sei se vocês perceberam, né? A gente mudou um pouco o cenário aqui, eu pintei de cinza. Tem essa luz aqui agora porque eu faço muita reunião e acaba que a janela ali, a luz vem de lá, então eu fico de costas para a luz, isso é muito ruim, eu fecho a janela, fecho a cortina e ligo isso aqui para as calças que eu tenho. Esse relógio é novo também, de ponteiro, e aqui nós temos basicamente o nosso setup, que é muito legal, vou dar já uma dica para vocês. Teclado e mouse sem fio, o que me ajuda muito antes, a Lari da VR que me deu essa dica, inclusive, tá muito assim, ó, arqueado, aí eu já fico numa posição mais bacana. Computadorzinho, MacBook Pro, velho, antigo, mas ainda dá muita coisa. Aqui, um suporte que eu tenho muito bacana, inclusive esses são de, como se fosse um alumínio, e esse também do celular. O celular não fica aqui, tá? Esse aqui é um celular que eu uso para time-lapse. Então aqui fica como se fosse segunda tela, em cima a luz, basicamente é isso. Controle do ar-condicionado tem que ter aqui. Fonezinho de lei e minha Bíblia. E que Deus abençoe essa nossa jornada. Amém. Se você gostou desse vídeo, já curte aqui embaixo, que é muito importante, já se inscreve no canal para os próximos vídeos. Um abraço, foi ótimo trocar essa ideia com vocês. Até mais.